Vamos lá, pessoal. Seguinte. Você sabe que o Renan falou da esposa do Lula, né? Como que ele ousou falar da primeira-dama Janja, que queria cargos, que quer viajar para lá e para cá, que quer fazer um monte de coisa. Quem falou que ele poderia falar? E aí a Janja fez o seguinte, ela resolveu fazer uma carta repudiando as falas do Renan Santos. Vamos fazer o seguinte, em vez da gente ver a reportagem, a gente pode ler a carta? Pode, né? Eu tenho ela aqui, eu vou ler ela pra você. Ixi, Maria, dá pra pôr na tela? Eu vou mandar pra você, você põe na tela. Tá bom. Vamos lá, ó. Pior que é longa a carta dela, né? Tem mais de uma página, ó. Vou mandar para Andreas. Eu vou começar lendo aqui, ó. Vamos lá. Diante do episódio ocorrido no debate presidencial, promovido pela TV Bandeirantes na noite deste domingo, manifesto repúdio às falas do candidato Renan Santos. Situações como essa não podem ser normalizadas. Qual situação, Janja? Qual situação? Uma pessoa pública falar de outra pessoa pública politicamente exposta. Você não pode falar de você. Ó, eu juro pra vocês que eu não li a carta. Vamos ver se ela vai usar o fato dela ser mulher pra isso não poder, para você não poder fazer uma crítica a ela. Vamos lá. O candidato atacou de forma pessoal e depreciativa uma mulher que não é candidata, não estava presente para se defender e não tinha qualquer relação com o tema em discussão. Mentira! Deixa eu te falar, Janja, a senhora é a primeira-dama do Brasil. E a senhora não é uma primeira-dama discreta. Você é uma primeira-dama que gasta nosso dinheiro, você é uma primeira-dama que se posiciona onde não deveria, e você é a esposa de um candidato que deveria estar lá no debate, tá? E digo mais, o Renan não falou nada, como é que ela falou aqui? De forma pessoal. Do que o Renan te xingou? Me fala um adjetivo que o Renan falou da senhora. Eu tô falando agora. A senhora é aparecida, a senhora é gastona, a senhora é intrometida, a senhora é inconveniente e a senhora é burra. Isso é falar de forma pessoal. Renan não falou isso. Vamos lá. Insinuar que a companhia da esposa de outro presidenciável seria motivo de pena está longe de ser uma crítica política. É mais uma maneira de deslegitimar e ridicularizar a figura da mulher como ferramenta misógina para atacar um adversário político. Mas, posso falar? Tava na cara que ela meteu uma misoginia, meu irmão. Tava na cara, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa. Se o Renan tivesse falado de outra companhia do Lula, se ele tivesse falado, olha, o Lula ou tá bêbado ou tá com seu amigo Zé Dirceu. Nesse caso é melhor tá bêbado. E aí? Aí cabe a crítica? Não pode porque a senhora é mulher? Pelo amor de Deus, cara. Episódios como esse não são um caso isolado. Renan Santos já esteve envolvido em declarações de violência contra mulheres e incitou dezenas de homens a cometerem um estupro coletivo. Isso é uma mentira. Isso sim é um crime. Isso é uma fake news eleitoral. Você não pode fazer uma fake news eleitoral. Você incitar dezenas de homens a cometer um estupro coletivo é um crime. Isso é incitação a um crime. Você não pode fazer isso, certo? Isso é uma calúnia. O Renan foi condenado, o Renan foi sequer investigado. Não foi. Não foi. Ela tá falando do episódio da Bárbara, eles estavam fazendo uma brincadeira, e a Bárbara, que é a menina em questão, é a pessoa que mais defende o Renan nesses casos, inclusive, tá? Episódios dos não são um caso isolado, É possível visualizar um padrão de falas que normalizam o desrespeito às mulheres. Nós, mulheres, sabemos o quanto precisamos lutar para sermos ouvidas sem sermos interrompidas, desqualificadas ou atacadas. Por isso, faz necessário repreender, deixa eu ver o que ele falou no outro trecho aqui, imediatamente atos como esses, que depreciam nossas existências. Debate político é ou deveria ser um lugar para apresentar propostas, confrontar ideias e discutir projetos para o nosso país. Não há lugar para expor, debochar ou intimidar uma mulher, principalmente uma que nem candidata é. Janja Lula da Silva. Deixa eu te falar uma coisa, ô Janja. A senhora não é candidata, sabe por quê? Porque o seu marido não deixa. Porque a tua vontade é ser candidata, mas mais do que isso, a sua vontade é ter cargo. A tua vontade é ter cargo. Digo mais, a gente pode falar da Janja, mesmo que ela não fosse esposa do Lula, sabe por quê? Ela já foi, socióloga da Itaipu.
Nós já pagamos o salário da Janja muito antes dela sequer oficializar, vamos chamar assim, né? Oficializar a sua relação com Lula. Porque antes dessa oficialização, será que existia alguma coisa? Né? Porque coincidentemente, não sei se você sabe, a Janja se tornou socióloga da Itaipu. Olha que importante. Socióloga da Itaipu, tá? Quando? Justo quando o Lula ganha a eleição e entra e assume o governo em 2003. Aí o governo sai da presidência da República, curiosamente a Janja sai da Itaipu. Mas que coincidência, não? Mas que coisa louca, não? São essas coincidências da vida, não é mesmo? Unicef, presta atenção. Renan Santos não aborda a violência contra crianças no seu plano. Meu Deus do céu, cara. Eu vou falar uma coisa. Eu vou me juntar à crítica da Unicef, tá? Eu não vi no plano de governo do Renan. Vamos fazer uma dura crítica aqui. Vamos fazer uma dura crítica. Eu não vi no plano de governo do Renan. Sabe o que eu não vi? Eu não vi uma política para acabar com a violência contra os anões no Brasil. Eu não vi. Alguém viu? Eu não vi. Eu também não vi, tá? No plano de governo do Renan, um projeto específico para acabar com a violência contra os asiáticos aqui no Brasil. Você viu isso? Eu não vi. Eu acho que está faltando. Eu não vi também no plano de governo do Renan uma proposta específica para a gente acabar com a violência contra as pessoas que levam seus filhos no parque, por exemplo, né? Eu vou te falar uma coisa, Unicef. A coisa mais ridícula que existe no Brasil, aqui na política, é como a gente trata... Diminui minha voz aqui na caixa. A gente trata a política como uma série de sinalizações setoriais, né? Então, peraí, eu não vi uma proposta para o motorista de aplicativo, hein? Ou eu não vi uma proposta para o entregador de iFood. Ou eu não vi uma proposta para os enfermeiros. Ou eu não... Deixa eu falar uma coisa, cara. Quando o Renan faz um plano de governo, onde ele fala em enrijecimento penal, em acabar, em criar uma guerra, né? Aliás, não é nem criar uma guerra, porque a guerra já existe, em assumir a guerra que já existe contra o crime organizado, tá? E desincentivar, inclusive, o crime desorganizado através do fim da impunidade. Quando a gente fala disso, sabe o que a gente está falando? De beneficiar todas as pessoas, de todas as idades, de todos os gêneros, de todos os pesos, de todas as alturas, de todas as cores de pele. Você entendeu? Quando a gente fala de reformas fiscais que vão colocar a economia do país em ordem, você está falando de beneficiar a população inteira. Não importa se você é engenheiro, se você é padeiro, se você é lixeiro, se você é médico, não importa. A questão é que aqui no Brasil, quando você lê, quando você faz uma análise social do Brasil, né, quando você faz uma análise não, quando você lê as grandes análises sociais sobre o que nós somos enquanto povo, e eu sempre cito esse livro aqui, quando você fala de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, ele cita lá do início do Brasil, a gente nasceu patrimonialista, cara. A gente nasceu o homem cordial, não no sentido da cordialidade para com o próximo, no sentido daquela cordialidade forçada de você usar a coisa pública ou para benefício próprio ou para benefícios dos seus. E quando você faz uma política setorizada, você basicamente chega para um setor e fala assim, você é um dos meus. Isso não tem que ser assim. A gente tem que entender o Brasil como um todo. Assim, nós temos que ter proposta para todo mundo, aspas, levar vantagem. Entendeu? Esse é o grande problema do Brasil. A gente tá sempre procurando uma vantagem setorial. Não, porque eu sou, cara, um cara de 1,70 m, 72 quilos, que faço live ao meio-dia. Eu preciso de uma proposta para mim específica. Não, você não precisa de uma proposta para você. Você precisa estar num ambiente melhor, cara. E aí, na falta de profundidade, né? Eu duvido que vocês sequer leram o plano de governo. Vocês devem ter colocado no MA e falado, tem proposta específica para criança? Não, então vamos criticar isso. Aí vocês fazem isso para aparecer. Puta coisa ridícula, cara. Puta coisa ridícula. Põe a primeira. O que é isso aí? Com som agora. O senhor assumiria no combate à violência contra as mulheres? Eu tenho uma série de programas contra as mulheres que, inclusive, eu levei adiante. Coitado, cara. Mas posso falar? Eu vou te falar o que acontece, tá? O cara fica super nervoso. Vamos dar um desconto? Vamos dar um desconto, vai. Esse aqui eu nem vou cagar na cabeça dele, porque isso aqui eu vou te falar, cara, é normal. Você tá lá na Globo, irmão, você viajou pro Rio de Janeiro, meu, aí você chega lá no estúdio, aí tá o Bonner, a Renata Vasconcelos, não, nem é o Bonner, é o Bonner ainda? Não, quem é mais agora? É o... Nem mais.
Tá, Renata Vasconcelos na tua frente, você sabe que tá com o meu recorde de audiência na tua vida, né? Aí, meu, eu tenho uma série de programa contra as mulheres, né? É igual o Dávila, que chegou lá e falou, que te estresa, né? Enfim, isso aí, besteira. Vamos pro próximo, deixa eu ver o próximo. 5.000 empregos na empresa, como governador, 1 milhão de empregos, eu sei levar prosperidade. Eu ralo desde criança. Eu sei qual que é a vida real do brasileiro. Nunca tivemos um presidente empreendedor que teve de ralar tanto quanto eu. Eu venho do mundo real. Eu criei... Nossa, cara, que frame horrível. Que frame... não, ficou só uma coisa assim, uma autoafirmação ridícula, né? Vamos lá. Mais um? Vamos lá, dá play. Agora, candidato, repito aqui, de um surto de sarampo, São Paulo com 23 casos confirmados, qual é o papel do governo? E se a maioria não se vacinar, a vacina perde o efeito, né? O papel do governo é fazer campanha de conscientização, é vacinar o maior número de pessoas possíveis, porque caso contrário, podemos ter um surto. Agora, o que me preocupa muito é a questão da segurança pública. O que esse governo tem feito com relação a bandidos, cara, né, que estão matando... Pausa. Isso aqui eu vou te explicar o que acontece, cara. Vamos lá. Vou te explicar exatamente o que acontece. Você paga um cara caríssimo, um cara de marketing, pra chegar pra você e falar, meu irmão, é o seguinte, você vai estar no Jornal Nacional, você vai ter ali, cara, a maior audiência da tua vida, né? Nada bate a audiência da sabatina do Jornal Nacional, tá? Aí, quando o tema for insosso, responde qualquer coisa e traz pro tema que você quer falar, que é segurança pública nesse caso. Só que você tem que ter uma certa habilidade pra fazer isso. Entendeu? Não é como, sei lá, tipo, chega na mina e pega o telefone dela. Oi, tudo bem? Tá quente aqui, me dá seu WhatsApp. Não é assim, cara. Você não chega e faz, olha, as pessoas têm que se vacinar. Agora, a segurança pública... Calma, né, Zema? Seja um pouco mais sutil, né, cara, na transição. Volta um pouquinho, só um pouquinho, e vamos ver o que mais que ele falou. Só um pouquinho. Aí, dá play, vai lá. Pessoas possíveis, porque caso contrário, podemos ter um surto. Agora, o que me preocupa muito é a questão da segurança pública. O que esse governo tem feito com relação a bandidos, né, que estão matando sem parar muito mais do que qualquer doença. Então, o que eu quero é o governo ir atrás de bandido, não ir atrás de quem falou, eu não concordo com a vacina. É um direito num país democrático. Nossa! Agora, candidato, piorou. Repito aqui. Piorou ainda. Ele quis ainda dar um toque ideológico. Pra falar, não... Puta, agora, cara, até imagino o que passou na cabeça dele. Ele falou da vacina, aí ele lembrou, puta, meu, o eleitor que eu tô procurando é eleitor retardado, é eleitor anti-vax, é aquele eleitor que, cara, acha que você vai virar jacaré. Então, a vacina, meu Deus do céu, cara. Eu fui tão afobado que eu pausei antes dele piorar ainda mais o corte, cara. Ele já tinha sido habilidoso em falar de segurança pública no meio do bagulho. De repente, ele ainda mete, não, porque é um direito da pessoa não se vacinar. Nossa, cara. Por isso que eu tô falando, cara. Um homem de papel, tá? Esse cara não serve pra nada, esse cara não serve pra liderar nada. Tanto que não lidera nem a própria campanha, não lidera nem o próprio partido. Né? O cara não sabe pra onde vai. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu falar uma parada pra você, cara. Não tenha vergonha de defender vacina. Não tenha vergonha de defender vacina. Eu vou contar um negócio pra você, tá? Que parece... é impressionante que em 2026 eu tenho que falar isso. Em primeiro lugar, a polêmica da vacina só surgiu por causa do Covid. Antes disso, ninguém reclamava de vacina. Ninguém. Você já tomou vacina de febre amarela, teu avó sempre tomou vacina da gripe, tá? Você já tomou vacina de cachumba, de sei lá, poliomielite, de paralisia infantil. Você passou tua vida inteira tomando vacina. Aí um retardado de um presidente merda, que ficou puto, que teve que fazer isolamento social, isso realmente estava atrapalhando a economia, falou, já sei, vou avançar o discurso, vou falar anti-vacina. E aí você criou um surtinho de pessoas idiotas que não fazem nem 5%, né? Parte nem de 5% da população, falando, eu sou anti-vax. Escuta só o que eu vou te falar. Isso é uma coisa que eu falei no Sextário e eu desafio aqui alguém me refutar. Todos os países
todos os países onde você aplicou a vacina do Covid, você teve uma queda drástica na mortalidade por Covid. O Covid, a pandemia do Covid é o seguinte, cara. Todas as pandemias, elas funcionam assim. Você pegar, cara, a peste negra, a pandemia que eu esqueci agora da doença do início do século XX, todas fazem o seguinte. Você tem um crescimento exponencial do número de mortes. E depois, essa curva, ela vai caindo. Porque até pela própria evolução do vírus, ele vai se tornando mais contagioso e mais fraco. Tá? Porque ele também não... tecnicamente, o melhor vírus é aquele vírus que se reproduz mais, mas não mata o seu hospedeiro. Então, é o que sobrevive mais ao longo do tempo. Certo? Isso é evolução. Não é que o vírus pensa, eu vou ser mais contagioso e vou matar menos. Não, a evolução seleciona aqueles vírus que ficam eventualmente mais fracos e se espalham com mais facilidade. Então é normal que a queda do número de mortes ocorra, só que isso é lento, isso demora anos. E aí você vai matando várias e várias pessoas. Quando você põe uma vacina, um negócio assim... ele cai e a curva, isso é, cara, vai no Google agora e pesquisa. Você vai ver que a curva, assim, ela é desenhada, ela faz assim, ela dá uma queda. Quando você vai ver o que aconteceu em todos os países no momento da queda, é vacinação. Aí quando você pega esses casos todos, o infarto do meu, que de repente todo mundo virou cardiologista, né? Não, o infarto do miocárdio, primeiro que é o seguinte... Infartos têm inúmeras razões para acontecer e existem inúmeros tipos de infarto. Uma das coisas mais difíceis que tem na medicina, pode perguntar para qualquer amigo seu da área da saúde. Se o cara é enfermeiro, se o cara é médico, não importa. Pergunta para ele. Uma das coisas mais difíceis que tem é você ler eletrocardiograma. Eletrocardiograma é uma matéria à parte. Você tem que estudar. O estudo do eletrocardiograma é uma coisa difícil e complexa. Aí o que eu tô te dizendo é, você tem um número X de tipos de infartos que ocorrem na humanidade. Não houve um aumento expressivo do número de infartos por conta da vacinação. E, novamente, isso não é minha opinião. Estou deixando isso aqui para você tentar me refutar. A vacina do Covid diminuiu o número de mortes e não aumentou infartos do miocárdio. Não aumentou. Tá bom? Então, não tenha vergonha de defender vacina. Eu moro em São Paulo, eu tenho que me vacinar. Inclusive, eu tinha marcado para ir hoje, mas não vai dar porque a gente vai treinar o Renan para a sabatina do Jornal Nacional. Eu vou amanhã, aliás, amanhã tem debate. Então, eu vou quinta-feira me vacinar contra o sarampo. Tá? É importante que você se vacine.